pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 44.2. Uma aula que, como você já sabe, ela vai resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada. Eita, e por falar em conceito da aula passada, tu tá lembrando aí? Tá lembrando? Se você falou, professor, falávamos de estática dos fluidos, parte 2. Então, você está certo, né? Estática, ou seja, vai ser aquela parte da física que vai estudar as condições de equilíbrio dos corpos. Então, por exemplo, você começou estudando mecânica, né? Física mecânica. Estudou corpos em movimento, viu as condições que precisava ter para que eles ficassem em movimento com aceleração ou não. Depois estudou a estática dos corpos sólidos, então você entendeu o conceito de força resultante igual a zero, somatório dos torques igual a zero, e os sólidos estavam em repouso, em equilíbrio. E mais recentemente você estudou agora a estática dos fluidos, né? Então o que são o quê? Os fluidos que estão em repouso. Falando em fluidos, né? Você vai perceber que fluidos, apesar de a gente associar bastante a líquidos, na verdade eles estão, o conceito de fluido, né? Algo que tem a capacidade de escoar, pode ser expandido aí tanto para líquidos como para gases, então não se trata apenas de líquidos, ok? Então na estática dos fluidos nós, né, caracterizamos a pressão, caracterizamos a densidade ou massa específica e mais recentemente relacionamos a pressão que um ponto pode sofrer em uma determinada porção do fluido, ou seja, também relacionamos a variação de pressão dele com a profundidade. Então olha só, a pressão aumenta com a profundidade. Como que funciona isso? Primeiro, se um corpo está ali na superfície da Terra, ele já está sujeito a um tipo de pressão. Qual? A pressão atmosférica, né? Então, estar na superfície da Terra já deixa você sujeito a toda a força, peso dos gases atmosféricos distribuída na superfície da Terra. E isso é a pressão atmosférica. Então, estar fora do líquido, da água, mesmo assim não te impede de ter uma pressão sobre você, de estar sob pressão. Claro que é uma pressão atmosférica. Agora, no momento que você entra num líquido, aí acontece a soma de duas pressões. Duas pressões. Aquela que já existia, que você está sujeito aí, agora, né, no ar atmosférico, somada com aquela pressão da camada de líquido. Ah, professor, então, se eu mergulhar um corpo a uma determinada profundidade, haverá um acréscimo de pressão. Sim, porque a pressão atmosférica somada com um acréscimo da pressão hidrostática. Olha o termo, pressão hidrostática. Então, para cada 10 metros, aproximadamente, tá? Isso é uma aproximação. Para cada 10 metros aproximadamente de profundidade que você mergulhar um corpo, ele vai ter aí um acréscimo de pressão de 1 atmosfera. Né? Lembra aquele experimento lá do Torricelli que foi feito com mercúrio? E se ele decidisse fazer com água, seria uma coluna de 10,3 metros de altura de água? Seria equivalente à pressão atmosférica? Pronto. Então aqui é uma aproximação, né? A aproximadamente 10 metros de profundidade que você vai no líquido é equivalente a 1 atmosfera no seu acréscimo de pressão. O cálculo da pressão no interior de um fluido, nós somos capazes de fazer isso. Como? Utilizando a equação fundamental da hidrostática, né? Que vai ser a lei de Steven. Então, olha só, o que ela vai dizer para você? Você vai ter a pressão no ponto P2, que é o ponto que está mais fundo, vamos colocar assim, numa profundidade maior, vai ser igual à pressão P1, no seu ponto que está mais acima, né? Somada com a massa específica ou densidade, multiplicada por essa profundidade do ponto P2 e multiplicada ainda pela gravidade. Uma outra forma de interpretar essa mesma equação é, se o ponto P1 estiver imediatamente na superfície do fluido, hipoteticamente, o ponto P1 não está mergulhado, ele está no limite da fronteira entre o líquido e o ar atmosférico. Então, o teu ponto P1
sobre ele corresponde à pressão atmosférica. Então, significa que o ponto, a pressão no ponto P2, quem é o P2? Qualquer ponto mergulhado no fluido lá. Vai ser o somatório da pressão atmosférica mais a parcela aqui, ó, referente à pressão hidrostática. Então, como assim? O que é a pressão hidrostática? É eu multiplicar a densidade do líquido pela profundidade que você mergulhou esse ponto e multiplicar isso também pela gravidade. Aí você vai ter a parcela hidrostática da pressão, tudo bem? Então agora, eu vou dar um tempo para vocês resolverem as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que vocês tenham conseguido fazer as questões mais do que isso, que tenham acertado. Mas agora vamos descobrir se você acertou fazendo aí uma correção no passo a passo. Vamos nessa. Olha aí, questão 1. Quando a pressão atmosférica aumenta uma certa quantidade, o que acontece com a pressão absoluta no fundo de uma piscina? Vamos lá, então se eu aumento a pressão atmosférica, significa que a pressão hidrostática permanece a mesma, como eu acabei de falar, mas se eu aumento uma quantidade na pressão atmosférica, a pressão absoluta, que é a soma da atmosférica mais a pressão hidrostática, também aumenta. Mas ele aumenta como? Na mesma quantidade, né? Porque se a pressão hidrostática é constante e se o aumento é exclusivamente da atmosférica, a pressão absoluta aumenta na mesma quantidade. Tudo bem, pessoal? Então a resposta aqui, letra C. Questão 2. Na figura ao lado, suponha que a pressão 1 seja 2 atmosfera e que a pressão 2 seja 4,5 atmosfera. Se por meio de um pistão, a pressão em 1 for aumentada para 6 atmosferas, responda. Então, olha que questão interessante. Ele está mostrando para você, né, no recipiente, 2 pontos. Está aqui, ó. Ponto 1 está mais acima, ponto 2 está mais abaixo. Ambos estão confinados aí, né, nessa região. Vai ter um fluido aí dentro. E eu estou aplicando uma força, né, no pistão. Então, essa força aplicada no pistão vai exercer uma pressão que vai se distribuir igualmente aí dentro, ok? Aí o que ele fala? Se por meio de um pistão a pressão em 1 for aumentada para 6, aí você fala assim, professor, a pressão em 1 era 2 atmosferas e após a aplicação dessa força e exercer uma pressão maior, no caso um acréscimo de pressão, a pressão em 1 aumenta de 2 para 6. Aí você percebe assim, tá, então se aumentou de 2 para 6, quer dizer o quê? Que a variação de pressão, né, vai ser o quê? A pressão do pistão menos P1. Resumindo, a pressão final dela é 6, mas ela tinha uma pressão inicial 2, então o aumento ou acréscimo de pressão foi de 4 atmosferas. Bom, princípio de Pascal. Se você tem um fluido em equilíbrio, pode ser um líquido ou um gás, e você exerce uma pressão em uma região ali, né, do recipiente que está confinando esse fluido, a distribuição de pressão vai ser igual em todos os pontos, tá? Leve isso em consideração. E isso vai ajudar a responder aqui, ó. Vamos lá, manda na tela. Sabendo disso, que ela se distribui de maneira igual, em qualquer ponto do líquido, o aumentado será igual. Portanto, haverá um aumento de pressão, né, em qualquer ponto do líquido. Nesse caso, um aumento de 4 atmosferas. Qual o novo valor da pressão em 2? Em 2, aí você pensar assim, olha, a pressão era 4,5 atmosfera inicialmente. Como ele causou, né, aplicou uma força distribuída pela área. Então, a força distribuída pela área, ele fez um acréscimo de pressão. Era 4,5, né? Aí aumentou com essa variação de pressão de 4 atmosferas. Então, a nova pressão vai ser quanto? 8,5 atmosferas, tá bom? Existe aí vamos colocar assim, um pensamento perigoso, né? Uma armadilha, né? A gente pensar assim, ó, vamos voltar aqui na figura.
Existe um pensamento aí que seria errado, né, e perigoso, pensar assim: olha, professor, o ponto 1 está mais próximo da superfície, o ponto 2 está mais afastado, até aí tudo bem. O ponto 1, naturalmente, ele está com uma pressão menor, porque ele está mais próximo da superfície, então a pressão hidrostática é menor. O ponto 2 está 4,5, então ele está mais para baixo, está mais, vamos colocar assim, tem uma coluna, né, do fluido sobre ele, exercendo uma pressão, então a pressão dele é maior. Uma vez que eu aplico ou adiciono ou aumento a pressão do sistema, é perigoso você pensar que o ponto que está mais afastado vai sofrer um acréscimo de pressão maior. Você vai dizer assim: não, ele está mais fundo, então a pressão dele vai ser maior. Não, calma. O princípio de Pascal fala assim: se eu faço um acréscimo de pressão, esse acréscimo de pressão é igual para todos os pontos. Então aquele ponto que está lá em cima, aumenta o quê? Aumentou quanto dele? 4 atmosfera. Então o ponto que está lá embaixo vai aumentar quanto para ele? 4 atmosfera, tá? Aumenta na mesma proporção, tudo bem? Vamos nessa. Continuando. Olha o nosso foguete, ó, decolando para o futuro, nosso foguete da mediação. Chegou. Questão 3. Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível do vaso até cobrir o sifão, de acordo com o teorema de Steven. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce, levando os rejeitos até o sistema de esgoto, tá? E aqui nós temos a representação desse vaso sanitário. Aí vem a pergunta: a válvula da caixa da descarga se fecha e ocorre seu enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água. A característica, né, de funcionamento que garante essa economia é devida a, vamos analisar, letra A, é a altura do sifão de água? É o volume do tanque de água? É a altura do nível de água no vaso? É o diâmetro do distribuidor de água ou é a eficiência da válvula de enchimento do tanque? Então, olha só. Analisando aqui a figura, olha só, você vai ter a pressão excessiva e a pressão adequada. A pressão no fundo dos dois recipientes é a mesma, independente do volume da água armazenada neles. Aí tem a representação dele aqui, o enchimento de água. Observe que a pressão que a água deve exercer para acionar o sifão depende apenas da altura da coluna líquida, não dependendo das dimensões do recipiente. Ou seja, do volume da água nele armazenada. Assim, mesmo um pequeno volume de água armazenado, mas com altura suficiente, pode acionar o sifão. Portanto, a economia deve-se ao volume de água armazenado no tanque, né? A capacidade de volume armazenada e, consequentemente, a altura dele, tá? Então, nossa resposta aqui, letra B, tudo bem? Vem aqui com a gente, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.